clamavam uns aos outros Lemor, dizendo: Kadosh, 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 é o Eterno dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua honra. Essa é a segunda parcial do capítulo 6. Quando a gente preenche o estado relativo e absoluto com o Eterno, no nosso âmago do nosso ser, né, a gente vai clamar manhã, tarde e noite. Kadosh, 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 Adonai de Sebaot, é o Eterno dos Exércitos que reina sobre a nossa logística. E a terra, claro, todo o nosso corpo estará envolvido com a sua honra, com todo o seu esplendor. Baruch Hashem, Baruch Rabá, para não ficar extenso, eu vou caminhar um pouco mais rápido. 4. Os umbrais das portas se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de incenso ou fumaça. Então, os umbrais da porta se moveram à voz. O que é isso, irmão Cláudio? São os portais energéticos que nós temos, né? Quando a gente sai de um propósito para um outro, é um umbral energético. A gente sabe disso, né? Em algumas religiões se trata muito disso, como o espiritismo, né? Aqui é um portal para entrar, um portal para sair. Então, quando a gente clama ao Altíssimo, quando a gente vibra e enche o nosso ego do Altíssimo, esses portais são avivados. E eles certamente vão abrir o portal para que a voz que clamava e a casa vai ser preenchida desse incenso aromático maravilhoso. Tá? Esse incenso é existente, ele é provocado em nós, tá bom? Dentro, fora e também ao redor de nós. Tá? Há momentos que, por exemplo, lá na minha casa, no lugar que eu fico, às vezes fica um cheiro de mel, irmão Valdo, irmã Alice, um cheiro de mel forte. E eu fico, nossa, que legal, mel, eu não comi mel, não tem mel aqui, mas por que está com esse cheiro de mel aqui, né? Então a gente vibra a energia de santificação e é emanado essa fumaça, esse cheiro, esse odor agradável às nossas narinas, né? Porque o pecado ele tem, irmão Valdo, um cheiro mau, tá? E Yeshua disse que quando ele voltasse, ele iria escolher as pessoas pelo cheiro, né? Então, existe uma forma da pessoa exalar um determinado cheiro. Cada ser humano tem um cheiro específico. Então, o pecado faz a pessoa ter um odor terrível, né? Enquanto que outras pessoas têm um odor agradável, que não é perfume, não é creme, não é nada, é exalado através das ações dessa pessoa. Então, o Itró, ele teve uma correção com Moshe Rabino, com seu genro, e houve a conciliação da família, e por isso ele se elevou também junto a Moshe. Ele era um homem idólatra, ele era conselheiro do faraó, e ele vendo todo esse processo que o próprio Todo-Poderoso fez a Moshe e aos filhos dos hebreus, ele se converteu à Torá, tá? E assim somos nós. A conversão de todo esse bairro aqui para a Torá, ela vai acontecer, irmão Valdo, quando nós exalarmos um bom cheiro. Então, quando a gente exala um bom odor, as pessoas nos procuram para sentir esse odor agradável, né? Então, isso é a Sefer Torá, isso é a formalização do chamado que todos nós temos. Passuque 5 que diz: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido,
porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Eterno dos Exércitos. Ele admitiu que ele tinha uma blasfêmia na língua. Ele xingava, ele tinha uma mal fala, né? Como muitas pessoas têm hoje em dia, uma colocação equivocada da fala. A nossa fala é um cadeado, é uma chave, é uma formalização para a formação de mundos. E quando a gente fala coisa com coisa, sem santificação, sem entendimento, a gente pode fechar mundos ou abrir mundos inferiores e nos prejudicar. Então, essa noite o Eterno corrige a nossa fala, que nós temos que deixar os lábios imundos, os lábios impuros, ou seja, uma alimentação não boa, uma formalização de interpretar todos os quesitos de uma forma má, de repudiar, de trazer os chibates, né? Chibates em hebraico é chibata, chicote, né? Também em árabe, né? Quando a gente fala de alguém, a gente causa uma chibata para as nossas próprias costas, não é isso, irmão Valdo? A gente forma mundos, forma demônios, forma coisas ruins. Então, os lábios impuros não devem ocorrer na vida de quem pratica a Torá e quem tem vida com o Altíssimo. Esse tipo de lábios, de formalização, não pode ocorrer mais. E nós temos que sair também de próximo de pessoas impuras, como diz aqui na palavra, para que nós podemos ver o nosso Meler, o Rei, o Todo-Poderoso dos Exércitos. Passuque 6, que é a raiz do capítulo. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. O que vai recorrer à nossa purificação é essa brasa viva que vem aqui do altar, certamente. Esse altar é uma correção do oferta de cabras, irmã Alice. Para a gente tirar os más costumes nossos, as arestas, os carrapichos espirituais, através do estudo de cabras. Quando você oferece o estudo de cabras, a oferta de cabras, ou disso que é estudo da Torá, a gente consegue obter essa tenaz e ela encostar em nossos lábios e purificar com fogo toda aquela impureza que a gente comeu, ou bebeu, ou absorveu de alguém. A bebida e a comida, na parte sólida, é eficaz na vida de todos, irmã Eunice e a todos vocês que estão vindo. Mas a troca de calor, a fragrância, a lida com as pessoas também é um tipo de alimento e que contamina certamente o nosso linguajar, o nosso letramento e a nossa fala também. Então, aqui o Eterno corrigiu o nosso irmão Isaías com um serafim que encostou uma brasa viva do altar na sua boca, para que ele não fosse mais ser uma pessoa de injúrias, né? Muitas pessoas, irmão Valdo, estão mal porque vivem na injúria, né? E o que é injúria? É você tratar e não cumprir, né? A gente causou semana passada a palavra brisneder, né? Ou seja, se o Eterno quiser. Então, quando a gente trata a palavra brisneder, fala, olha, eu vou na casa de irmã Leda, segunda-feira. E aí eu digo para a irmã Leda, brisneder? Ela, perfeitamente, Cláudio. Mas se eu não for, eu não tenho dívida com ela, porque eu disse, se o Eterno desejar, se o Eterno permitir, se o Eterno quiser. Mas se eu disser que eu vou e não disser a palavra blisneder, é um voto que eu fiz e eu vou causar injúria às minhas próprias costas com açoites espirituais, que até no livro diz, pelo fato de eu ter tratado e não cumprido. E isso causa entupimento nas veredas do nosso letramento.
tá? Da nossa fala, da nossa forma de formar mundos, e é shalom, shalom, e é formalizado um entupimento, um abraço, minha querida, da nossa lida com o crescimento espiritual. Muito bem. 7. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu, expiado o seu pecado. Então, expiação pelo pecado pode ser, irmão Nício, pela oferta de cabras? Pode. Eu posso dar expiação pelo pecado, irmão Valdo, pelo sangue? Só pelo sangue? Não. Eu posso dar expiação do pecado pela oferta de cabras, por estudo. Quando eu tiver um nível de estudo, de shiur, a Torá, que eu tiver um entendimento, eu não vou mais xingar, eu não vou blasfemar. Então, é formalizada a expiação do pecado, eterna aceita a expiação pelo pecado com a oferta de cabras, tá? A oferta de cabras é estudo da Torá, estudo do Tanar, estudo da Brit Hadashah, estudo dos estatutos, estudo do Talmud, estudo do livro de Zohar, estudo do livro do Tânia, estudo de livros de pessoas que têm santificação em Canaã e em Israel. Algumas nações contradizem essa fala minha, né? Eles dizem: não, isto é um fermento que Israel colocou, né? Principalmente o pessoal das nações tratam nessa fala. Mas não é, gente. Por quê? Porque o Eterno deu a Moisés e a Joshua, a Josué, a possibilidade de leis adicionais, tá? E depois da elevação de Moshe, os juízes, lá da época de Sansão, foi tratado em 70 juízes, leis adicionais dentro da Torá. Então, se eu formalizar um livro hoje, que eu estou formalizando um livro de orações, essas orações que eu fiz, esse livro que eu compilei ele, que eu causei ele é válido como Kadosh, assim, porque eu sigo a Torá, está dentro do padrão da Torá, entende? Então, as leis adicionais, elas são importantes para o povo sacerdotal, tá? Ela não tem uma validação com as nações, tá? É válido para dentro do povo sacerdotal, tá bom? As nações não têm link com a Torá, portanto, nenhuma mecânica da Torá é vigente às nações, nem muito menos leis adicionais, porque eles não seguem a Torá. Eles vivem no tempo da ignorância, né? Então a gente entende que quando a pessoa está no tempo da ignorância, o Todo-Poderoso não cobra essa pessoa de uma forma absoluta. O Eterno apenas cobra de uma forma relativa, tá bom? Então essa noite o Eterno traz a purificação da nossa língua, tá? Que a gente vai falar lá em Terrelim 19, a purificação do aparelho digestivo nosso, tá? É um estudo que vai levar vários vídeos. Esse vai ser o primeiro, tá bom? Porque é um assunto complexo, tem 19 órgãos no nosso organismo e o Terrelim 19 é aplicável a esse shiur aqui. Muito bem, número 8. Depois disso, ouvi a voz do Eterno que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando a gente está pronta para exercer a função sacerdotal, a gente está pronta sim e vamos se apresentar diante do Altíssimo, né? A nossa lida sacerdotal, ela é vigente quando nós se apresentamos ao Altíssimo. A gente não pode colocar o nosso ego à frente, mas sempre consagrar ao Altíssimo em primeira instância, para que então o Eterno nos receba e faça-nos ser usados por Ele. Baruch Hashem.
para o Rabá, Passuque 9, que diz: então disse ele, vai e diz a esse povo, ouvis de fato e não entendeis, veja em verdade, mas não percebeis. 10. Engorda o coração desse povo, torna surdos os seus ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Até aqui. Por que o Eterno trouxe, irmã Eunice, uma forma antagônica de contradizer a palavra dele a esse povo, na qual Isaías estava defronte? Por que ocorreu isso, hein? Vamos pensar um pouco? Eu vou ler adiante e depois retornaremos a esse midrash aqui, tá bom? 11. Então disse eu, até quando, Adonai? Respondeu, até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes, as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Bom, até aqui a gente vai entender isso, tá? É um midrash. Esse capítulo é magnífico, porque ele está ocorrendo automaticamente agora em todo o mundo, em todo o país. Esse capítulo de hoje. Incrível, porque ele está causando exatamente o que o Eterno trouxe. O Eterno, ele embremou a realidade do povo ao profeta, né? Porque tudo que o profeta fala, as pessoas não aderem à realidade do Altíssimo. Então, por isso o Eterno causou essa fala de que engorde o coração deles, né? Exatamente, maravilha, irmã Eunice. Exatamente no alvo. Eles ouvem, mas eles não querem pelo ego, é o carro do ego deles, aderir a esse grande livramento, né, irmão? Porque ouvir o Altíssimo é um grande livramento, né? Um livramento tamanho, né? Muito bem, então ele disse aqui, engorda o coração desse povo, torna surdos os seus ouvidos, fecha-lhes os olhos para que não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Toda pessoa que se converte ao Altíssimo, ela causa a cura, irmão Valdo, e torna-se sarado de feridas, de angústias, de medos, de frustrações, de misérias, de incapacidade de crescimento. Então, quando a gente não ouve, a pessoa não ouve a instrução do Altíssimo, ela torna-se surda, muda, ela engorda o coração com uma gordura espiritual ferrenha, né? E a gordura ela impede que passa um fluxo maior para o coração, né? Causa-se infarto, derrame e outras coisitas más, né? Então, o Eterno colocou uma gordura no coração, porque o coração, na árvore sefirótica, significa entendimento. É o lado masculino da árvore sefirótica, né? Então, essa gordura, eles têm envolvido o entendimento deles com essa gordura para aquecer o frio, né? Tem pouco orvalho, então eles colocam essa gordura no entendimento deles para conservar aquilo que eles acham conveniente, né? Por isso, o Eterno disse essa metáfora. O Eterno no 12 aqui, afaste dela os homens, e não no meio da terra seja grande o desamparo. Isso já está ocorrendo, tá? Na sociedade hoje. Ontem a gente comentou dos 6 dias da criação e o 7º dia, quando as máquinas vão agora substituir os 7 dias. O pessoal não vai trabalhar mais os 7 dias e vai perder a dignidade de viver pelas máquinas. As máquinas vão substituir os homens. As cidades ficarão desoladas, as casas vazias,
pelo fato de que não haverá mais esse tipo de ser nas cidades de Caém. Vamos lá? 13. Porém, ainda a 10ª parte ficará e tornará a ser pastada, como o carvalho e como a zinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Aqui é a nossa causa. Aqui nós estamos no capítulo, no versículo 13, vou repetir. O povo do Eterno está aqui no 13, tá? Pessoal que sobrar da punição, que é 1/10 só. Né? A 10ª parte ficará nela e tornará a ser pastada, como o carvalho e como a zinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Então, a nossa kadosh firmeza, a nossa semente ficará aí, irmã Liz, sobrando e vai brotar